porque um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nasça em nós, Jesus. Nasce em nós. Entregamos a nossa mente cativa, obediência à mente de Cristo Jesus nessa noite. Obrigado por podermos te adorar, Senhor. Fala conosco nessa noite, papai. Fala conosco. Tu estás aqui, Jesus. Se tem um lugar que tu habita, Jesus, é no meio dos louvores do teu povo. Tu estás aqui, Senhor. Fala conosco, papai, nós precisamos de ti. Senhor, em todo espírito de contenda, de sofisma, de confusão, de engano, Senhor, nós amarramos agora, amarramos no valente também, em nome de Jesus. Entramos na casa do valente, amarramos em nome de Jesus e mandamos embora em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja apta a receber a tua palavra, Senhor, a aprendermos de ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Fala conosco, Paizinho, precisamos de ti, precisamos de ti. Fala conosco, Jesus, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com esses filhos amados. Nós precisamos de ti, papai, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, queridos. Aplauda Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Dá um abraço aí no seu irmão, sai do seu lugar, dá um abraço dele. Fala para ele: Feliz Natal, meu irmão, Deus te abençoe. Feliz Natal. Fala para ele: Jesus nasceu. Fala para ele: deixa Jesus nascer no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Que o nosso coração seja uma manjedoura, que Jesus possa nascer. Aleluia. Que o nosso coração seja a manjedoura, que Jesus possa nascer. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, pela tua bondade. Amém, gente? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento para o louvor de Jesus? Glória a Deus. Ei, glória. Glória a Jesus. Tome o seu assento, tome o seu assento. Fica tranquilo, tem cadeira sobrando hoje. Fica tranquilo. Hoje tem cadeira sobrando, senta aí. Senta aí, senta aí. Ei, glória. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, amém? Pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Amém? Olha para o seu irmão e fala para ele: nem simpático, nem antipático, empático. Amém? Fala para ele: empático. Amém? Que é a habilidade de colocar-se no lugar do outro. Amém? Empático. De dentro, né? Amém, gente? Empático. Glória a Deus. Amém, queridos? Feliz Natal, né? Como eu disse, que Jesus possa nascer, que o nosso coração seja uma boa manjedoura, amém? Para receber o menino Jesus. Ele possa nascer no nosso coração e possa gerar sua vida em nós. Amém? Amém? Amém. Quem está aí diz amém? Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Noite abençoada de Natal, né? Espero que você tenha passado com a sua família, ou com amigos, sei lá, enfim.
que você possa ter se alegrado. Amém? Glória a Jesus. O Senhor é fiel, queridos. Amém? E a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade dura para sempre. Bom é estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Como disse Isaías, né? Capítulo 9, se não me falha a memória, ele teve um deslumbre de Cristo e ele disse: porque um menino nos nasceu, nasceu um menino, mas foi-nos dado um filho. E aí ele fala: e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é à toa que Isaías é conhecido como profeta messiânico, né? Ele foi o cara que ele teve muitas revelações do Messias, muitas visões de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom demais e a sua misericórdia dura para sempre. Para a nossa breve compartilhação da palavra de Deus nessa noite, queridos, eu quero compartilhar conosco nessa noite sobre maturidade. Amém? Amém. Falar um pouco sobre maturidade, sobre uma tríplice maturidade. Amém? Quero, por gentileza, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 104. A pronúncia certa para Salmos é Salmo. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 104, em versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem achou? Amém. Salmo 104, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: o vinho, diga o vinho. Não, vamos melhorar esse mistério. Vamos lá de novo. O vinho, diga o vinho, que alegra o coração do homem. O azeite, que lhe faz brilhar o rosto. E o pão, que sustenta o seu vigor. Amém? Glória a Deus. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto. Isso me lembra de Moisés. Quando Moisés ele desce do monte, o rosto dele tá brilhoso, né? Tá brilhante por causa da glória preciosa de Deus, o Senhor, sobre o seu rosto. O rosto de Moisés brilhava, né? Por causa da presença de Deus. E o pão que sustenta o seu vigor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Não me atrevo nessa noite a dizer que são somente esses 3 pontos, né? Uma maturidade, mas como o Senhor saltou ao meu coração esse verso de número 15, eu quero compartilhar sobre esses 3 pontos, né? Preciosos para a nossa maturidade, para que possamos tramitar em uma maturidade que nos leva a conhecer mais de Deus. Amém, queridos? E a também estarmos diante de Deus de forma mais preciosa. Amém, queridos? Como o Senhor trouxe esse texto ao meu coração e a gente enalteceu esses 3 pontos, né? O vinho, o azeite e o pão. Então eu resolvi chamar essa mensagem de a tríplice maturidade. Amém, queridos? Consistir de 3 pontos, como eu disse. Não vou ter a ousadia nem a audácia de dizer que são somente 3 pontos que nos levam até uma maturidade, mas eu encontrei nesse texto pelo menos esses 3 pontos para amadurecermos em Deus. Amém, queridos? Para que possamos caminhar de forma amadurecida, né? E de forma constante em Deus, para que possamos
amadurecer na nossa fé, para que possamos amadurecer na nossa vida com Deus. Amém? Até porque quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de uma ausência de infantilidade, né? Quando nós falamos de maturidade, nós estamos dizendo que não há uma infantilidade. Lembra de quando o apóstolo Paulo falou, né, que ele não pôde trazer um alimento mais sólido, mais firme para aquela determinada igreja, pelo fato deles não estarem aptos a receberem esse alimento, porque eles ainda estavam gatinhando na fé, não porque eles conheceram a Cristo ontem, mas porque as atitudes deles denunciavam essa certa infantilidade, né? Paulo queria trazer um alimento mais sólido, queria trazer um pão feito em casa, né? Queria trazer uma feijoada cheia de carne depois do churrasco do meio-dia. Eita, mistério. Mas Paulo disse: não dá, vou ter que servir um ninho para vocês, 3, 4 colherinhas de pó, mais 200 ml de água, porque é o que vocês conseguem suportar, porque eles não estavam aptos a ouvir a palavra de Deus de forma mais veemente, a que eles pudessem aprofundar na palavra, a que eles pudessem aprofundar e conhecer a Cristo. Então Paulo precisa trazer algo mais singelo, não que não tivesse importância, mas de forma muito singela, para que o coração ofendido deles não se magoasse com a palavra de Paulo. Então às vezes nós nos encontramos precisando tramitar. A grande verdade é que a maioria de nós está nessa fase de tramitarmos, de uma fase onde nós estamos saindo, né, de uma infância na fé, não por tempo de caminhada com Deus, porque eu tenho percebido que às vezes o tempo da caminhada com Deus, né, o tempo de conversão, nem o tempo de batismo quer dizer muita coisa, porque às vezes nós temos pessoas com 152 anos de batizado, né, e você tem pessoas de uma semana de batizado, e você diz: não, quem tem 152 anos de batizado é esse cara aqui, e na verdade não é, né, contrariando toda a teoria de que tempo fosse respaldo a alguma coisa, e às vezes não é, né? Na maioria das vezes não é. Mas eu acredito que todos nós estejamos tramitando em um tempo, em um momento de transicionarmos para que possa haver uma maturidade melhorada em nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos tramitar. Acho que só a pastora Viane e o meu sogro deram crédito a essa palavra. Eu vou dizer de novo. Nós estamos transicionando para que possamos amadurecer de forma mais habilidosa. Amém, queridos? Alterei até a frase agora. Alterei até a frase, porque a frase anterior eu já não lembrava mais direito. Mas o Senhor é maravilhoso. Amém, queridos? Então nós precisamos levar em consideração que nós precisamos desse amadurecimento. Haja visto que todos os dias nós temos a oportunidade de amadurecermos um pouco mais. Amém, queridos? Todos os dias nós podemos crescer um pouquinho mais no Senhor. Nós não vamos crescer tudo de uma forma gigantesca, né? De uma forma absurda, até porque isso é anormal, isso não é normal. Mas nós temos que ir crescendo de forma saudável na presença de Deus. O que não pode acontecer conosco é estagnarmos, é não crescermos. Mas o crescimento genuíno, né, dia a dia, conforme nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos ganhando algumas coisas dele, perdendo algumas coisas nossas e conhecendo mais a Ele, né? Conforme a palavra de Deus diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então nós vamos amadurecendo e nós vamos avançando nesse grande mistério. Então, o que é maturidade? Eu fui procurar no dicionário para ter um embasamento do vernáculo da língua portuguesa. E maturidade é um estado, é uma condição, é uma estrutura, uma forma, função ou organismo num estágio adulto. Maturidade é num estágio adulto, uma condição de plenitude. Diga plenitude. Plenitude. Palavra bonita, né?
saber ou habilidade adquirida, ou seja, nós vamos construindo a maturidade. A maturidade ela vai sendo construída na nossa vida. Não apenas uma maturidade normal, né? Uma maturidade sociológica, social, mas uma maturidade espiritual. Amém? Não quero me deter a uma maturidade social, né? Até porque essa maturidade ela vem naturalmente ou não, né? Alguns se recusam a amadurecer, mas há uma maturidade espiritual, né? Uma maturidade espiritual que nos fará aproximar do Senhor, que é o que vai nos fazer nos aproximar do Senhor. E um dos pontos da maturidade que o Senhor me mostrou foi o vinho. Amém? O vinho, queridos, ele denota para nós um estado de alegria. Amém, queridos? O vinho, na verdade, numa linguagem figurada da palavra de Deus, ela traz a conotação de alegria, né? De alegria em Deus, de alegria na presença do Senhor. Então, um dos pontos da maturidade espiritual, ou dessa tríplice maturidade que nós compartilhamos nessa noite, é a alegria. A alegria no Senhor. Amém? Amém? Não nas coisas, não nas circunstâncias, nem nas pessoas, mas no Senhor. Perceba que todo filho de Deus que está amadurecendo ou que amadurece, o Senhor é a sua alegria. Ele não perde a sua alegria por pouca coisa. Amém, gente? A sua alegria não é tocada por pouca coisa. Até porque nós entendemos essa verdade máxima da palavra do Senhor, que o Senhor é a nossa alegria, né? O apóstolo Paulo ele enfatiza isso muitas vezes, escrevendo aos Filipenses. Ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. E sempre quando eu falo da carta aos Filipenses, eu sempre falo daquela questão toda, né? Da forma que Paulo estava, atado, amarrado, apanhando, mas ele denunciava, ele demonstrava, esboçava uma alegria genuína que não podia vir dos homens, nem da sua condição naquele momento, mas uma alegria que vinha do próprio Deus, uma alegria que nos faz amadurecer, uma alegria que nós precisamos restaurar, restituir na nossa vida no Senhor. Amém? O apóstolo Paulo disse outra vez: vos digo, alegrai-vos, alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo disse, alegrem-se sempre no Senhor. Amém? Perceba que Paulo não manda a galera se alegrar nas coisas, nem nas circunstâncias, nem até mesmo nem na sua própria vida, mas no Senhor. Amém, queridos? Porque a vida, você sabe, tem até uma canção de uma dupla sertaneja gospel, né? E eles falam que a vida é feita de altos e baixos, né? O que não deixa de ser uma verdade, né? A vida é feita de altos e baixos. Hoje nós estamos rindo, amanhã podemos estar chorando, depois nós vamos estar alegres, depois vamos estar tristes. Mas isso é natural da vida, é natural do organismo. Mas a nossa alegria, que é no Senhor, essa não pode ser alterada. E essa alegria, ela não pode ser medida por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Porque acredite, terão dias que você não vai sentir nada. E a questão não é sentir, a questão é crer. Amém. Eu não estou firmado no Senhor por aquilo que eu sinto. Mas eu estou sentindo, ou eu não estou sentindo. Eu não estou vinculado a um sentimento. Amém. Mas eu estou vinculado a uma certeza. Amém? A fé, eu estou vinculado nisso, nessa certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Nas convicções de que vão acontecer. Por isso que nós não somos guiados por vista. Por isso que nós não estamos limitados à vista. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior vai se renovando todos os dias na presença de Deus. Amém, queridos? Pode ouvir glória a Deus aí, seu irmão? É por isso que às vezes
maracujá chupado. Já viu aqueles maracujá que só o sangue do cordeiro? Tu olha assim, não dá nem um suquinho, mas dá um suquinho gostoso. Tu corta ali o miolinho tá top de lista, tão poderoso. E depois que você está na casa de Deus, alegrão. Por quê? Porque o homem interior vai se renovando na presença de Deus. O homem interior vai se renovando e isso é fantástico. E é por isso que nós temos que nortear a nossa alegria no Senhor, não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias. Olha o que o salmista falou no Salmo 116, no versículo 3. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol. Seol do original, acho que é hebraico, não tenho certeza. Quer dizer inferno, não é grego, é grego. As angústias do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aleluia! Não, vou dizer de novo. Ele me salvou. Aleluia! Quando eu estava cansado, abatido, querendo pegar os pontos, Ele me salvou. Aleluia! Ele me salvou. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alguém já disse? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando o Senhor está alegre, queridos, quando o Senhor está alegre, quando nós podemos transmitir essa alegria do Senhor para Ele, e em contrapartida Ele devolve a sua alegria para a nossa vida, nós somos transformados e amadurecidos. Começamos a ver o cenário de forma diferente. Começamos a ver os ambientes de forma diferente. Amém, queridos? Começamos a ver as situações de forma diferente. O pessimismo começa a abandonar a nossa existência. Amém, queridos? A palavra de Deus tem poder para nos libertar. A alegria do Senhor começa a invadir o nosso ser e começa a mudar o nosso cenário. Começa a mudar o ambiente da nossa existência. Começa a mudar as circunstâncias, querido. Amém? Você nunca mais vai olhar para o copo e vai dizer que esse copo está meio cheio ou ele está meio vazio. Depende da ótica de quem está vendo. Amém, queridos? Só foi uma desculpa para tomar um gole d'água. A sua ótica será transformada. Você vai começar a ver de um outro ponto. Por causa da alegria, por causa desse vinho, dessa alegria que nos sobrevém, por causa da presença de Deus. Amém, queridos? Alegrar-se no Senhor é uma forma de maturidade, aonde nada pode tocar na alegria que está em nós, no Senhor, e vice-versa. E isso é um ambiente que nós precisamos descobrir no Senhor. Esse é um local que nós temos que encontrar em Deus, queridos. Eu estou procurando isso nesse lugar incansavelmente. É um lugar que nós precisamos encontrar em Deus, queridos, aonde as coisas externas não toquem mais no Senhor em nossas vidas. Talvez foi por isso que o Senhor deixou o primeiro grande mandamento. E Jesus depois enfatizou e ele ainda parece que ele distribuiu mais ainda o primeiro mandamento. Porque ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Distribuiu. O primeiro mandamento que Jesus estava dizendo era: não pode haver nenhuma brecha no teu amor para com o Senhor. Não pode haver lacuna, não pode haver rachadura, não pode haver nenhum espaço, nenhuma agulha pode passar. Nada pode transpassar esse local que é teu e de Deus, esse local da alegria que é tua e do Senhor. Isso nos leva a um ambiente de maturidade. Isso nos leva a um ambiente de maturidade. Bispo, então quer dizer que eu vou estar sempre alegre, vou estar sempre feliz? Não, querido, não é isso.
não é isso. Mas no Senhor nós estaremos alegres. Porque entendemos a sua palavra, entendemos a veracidade da mesma, entendemos a essência da sua palavra. Amém, queridos? Precisamos encontrar esse lugar de alegria no Senhor. Eu estou lendo um livro, o nome do livro é O Mártir da Catatumba. Ele relata a história da Roma Antiga, dos cristãos que eram postos no meio do Coliseu, da arena, e os tigres e leões eram soltos, lembra? E foi posto uma série de moças cristãs no meio desse Coliseu. Primeiro colocaram um homem cristão para matar outro, e ele soltou a espada e ele disse para o governador, para o rei: olha, as feras eu até mato, se tiver que matar para não morrer eu mato, mas eu não vou matar um semelhante meu. Eu já falei isso porque eu sou cristão. E ele soltou a espada, e o outro, que já estava bem balhado das batalhas que antecederam essa, ele num ar de renovo e num sorriso demoníaco, ele se aproxima desse nosso irmão que soltou a espada e crava a espada dele no peito, no coração dele. E as últimas palavras desse cristão foi: Senhor, recebe meu espírito na tua presença. Depois foi solto uma série de moças dentro do Coliseu e soltaram os tigres e os leões, e o escritor narra e relata a expressão de pavor do rosto daquelas moças. Mas quando elas avistaram aqueles leões, aqueles tigres, ele disse que viu uma coragem e uma ousadia no rosto delas, e todas dobraram o joelho e começaram a entoar cânticos de louvores e de adoração ao Senhor, até que elas foram estraçalhadas, e o som do timbre da voz delas foi desaparecendo em meio ao fogo do sangue delas. Mas havia alegria no coração. Parece loucura, mas o coração deles estava alegre no Senhor. Havia alegria na vida deles. É esse lugar que nós precisamos encontrar em Deus. Às vezes a dor de barriga rouba a nossa alegria do Senhor. Às vezes uma discussão rouba a alegria da nossa vida do Senhor. Às vezes um não rouba a alegria do Senhor na nossa vida. Por isso nós precisamos amadurecer, porque isso é amadurecimento. Amém, queridos? Isso nos faz amadurecer. Isso nos faz tramitar em lugares em Deus que nos colocam em lugares diferentes de maturidade, e também nos autorizam a poder instruir a outros, e também isso nos autoriza a podermos sermos cartas vivas, como a própria palavra diz, né? Cartas vivas, para que outros possam ler, possam se espelhar. Assim como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele está dizendo: alegrai-vos. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mas também tem um vinho que não é um vinho da alegria, que Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 18, perdão, ele relata e ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, em que há dissolução, né? Isso é o oposto da alegria, né? Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, ou seja, que há confusão, né? Isso fala de nós nos afastarmos desse vinho. Amém, queridos? Isso fala de nos afastarmos de confusão, de situações, de bolinhos de confusão, de bolinhos de diz que diz, que falou, não falou, ah, mas outro falou, ah, mas eu falei, ah, mas eu não falei, diz, sabe, aquele diz que diz. Se afaste disso em nome de Jesus. Não se aceite a roda dos escarnecedores, como fala nos Salmos 1. Amém, queridos? Fuja da aparência do mal. A palavra de Deus vai dizer: fuja, se abstenha da aparência do mal. Não sirva como pedra de tropeço para ninguém. Glória a Deus. Jesus disse: olha, o escândalo é inevitável que venha, mas ai por quem enviar o escândalo.
era melhor que ele pegasse uma corda, botasse no pescoço, pegasse uma pedra bem grande e pesada e jogasse no rio, e fosse puxado com corda e tudo, para o moço sair do fundo do rio. O escândalo é inevitável, mas ai por quem vier o escândalo. Então fuja do escândalo, fuja desse vinho, fuja dessa confusão. Ah, mas, ô bispo, a pessoa me falou, e a pessoa me xingou, e eu não sei o que. Irmão, deleta isso aí em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar, vamos encontrar esse lugar no Senhor que é nós e Deus. É nós e Deus. Amém, queridos? Não parem em falatório, não parem em confusão, não parem em circunstâncias que roubam a sua fé, que roubam a sua esperança. Sabe qual é o problema, queridos? É que às vezes o nosso rol de amigos ou de relacionamento é todo poluído, é todo sem nexo, sem fundamento, é um com menos fundamento que o outro, e não tem nada para te passar de Deus, não tem nada para acrescentar na tua vida com Deus, na tua fé, na tua vida com o Senhor. Aí depois estamos por aí, estamos canto, né? Apavorado, sem entender. Ah, por quê? Porque isso, porque aquilo. Mas se a gente parar para analisar com quem nós andamos, aonde estamos, não dá para acrescentar um côvado, como a palavra de Deus fala. Amém, queridos? Fuja desse vinho em nome de Jesus. Fuja desse vinho. Ah, mas tu não sabe o que me fizeram. Deixa, cancela isso, queridos. A vista pegou esses dias aqui sobre as bem-aventuranças ali de Mateus 5, né? Sai fora, deixa tudo quieto e confia e descansa no Senhor. Você já ouviu falar da síndrome de Herodes? Ontem eu estava chegando em casa e aí Deus me falou, síndrome de Herodes. Diante de Deus, irmão, eu disse, síndrome de Herodes, o que será esse negócio, né? Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de síndrome de Nero. Síndrome de Nero eu já ouvi falar. Mas síndrome de Herodes, eu pensei, deve ser alguma coisa, né, que Deus está querendo me ensinar. Aí eu me sentei, fui procurar no Google e coloquei síndrome de Herodes. E não é que existe mesmo, queridos? Síndrome de Herodes. E aí eu pautei aqui, para compartilhar com você. Síndrome de Herodes culpa-se a insensibilidade não apenas social, mas pessoal do produto humano, independentemente de sexo, idade e condições econômicas. Sempre que há oportunidade e a polícia ou a mídia não se intrometem, a tendência humana é se livrar dos problemas que ela mesma cria e mantém. Mata-se e rouba-se. A pessoa cria uma situação, cria uma confusão, cria um pandemônio e ela não consegue resolver. Sabe o que ela faz? O que Herodes fez. Lava minhas mãos, traz uma bacia, estou lavando minhas mãos, vocês que se virem, eu não posso fazer mais nada. E não resolve. Síndrome de Herodes. E não se resolve. E fica caído pelo mar do esquecimento, volta e meia volta. Fuja em nome de Jesus. Não caia na síndrome de Herodes. Em nome de Jesus, resolva. Descasque os seus pepinos. Pepino não se resolve, pepino se descasca. Descasque os seus pepinos, resolva as suas circunstâncias, mas não pare no vinho, em que não traz alegria, mas só confusão e contenda. Amém, queridos? Vamos lá, que eu já falei demais aqui, né? O azeite, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto. Falei que pelo meio de Moisés, né? Que Moisés descia do monte, o rosto resplandecente, o rosto que Moisés brilhava com a presença de Deus e com a glória de Deus. A primeira coisa que eu lembro quando eu falo de azeite, queridos, é que na simbologia bíblica, o azeite faz menção de quem? Da presença de Deus. O azeite fala da presença de Deus. O segundo ponto dessa nossa tríplice maturidade é a presença de Deus nas nossas vidas. Ela é o diferencial nas nossas vidas. A presença de Deus será o diferencial na minha e na sua vida quanto a esse amadurecimento. Amém, queridos? E o primeiro versículo que me saltou o coração foi 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o Espírito. Diga comigo: não apagueis o Espírito. Amados, isso fala do quanto é vital termos uma
uma vida com Deus, gente. Uma vida na presença do Espírito Santo. Isso fala do quanto é vital termos uma vida com o Senhor diária. Diária, amém, queridos? Não religiosa, ali é domingo, bonitinho, não, é diária. Diária, domingo também, né? Mas para o Senhor, diária. De segunda a segunda, temos nosso tempo com Deus. Por menor que seja, mas tenha. Por menos tempo que seja, mas tenha. Isso aumenta a sua comunhão com Deus. Isso alivia a ira do seu coração. Isso alivia as ansiedades da vida. Tempo com a palavra de Deus alivia a ansiedade, queridos. Alivia o SPA, a síndrome de pensamento acelerado. Alivia, queridos, as patologias, as ansiedades. Jesus disse isso: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus é a verdade. E ela nos liberta. Ela nos transforma. A palavra de Deus traz sobre nós libertação. Amém, queridos? Tenha tempo com a palavra de Deus. Tenha tempo com a palavra de Deus. Ela vai trazer para você transformação. Ela vai colocar no seu coração, queridos, a verdade de Deus. A palavra do Senhor vai trazer para você naquele tempo que você está quase que num ápice, num desvaneio. A palavra de Deus vai trazer para o seu coração conforto, vai trazer para o seu coração a paz que excede todo entendimento, e vai guardar o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Azeite fala da presença de Deus. Azeite fala de nós termos uma vida com o Senhor. E a grande verdade é, quando as pessoas olham para mim e olham para você, elas conseguem enxergar o Senhor, queridos. Glória a Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas conseguem enxergar Jesus. No meu modo de falar, no meu modo de agir, as pessoas conseguem enxergar a Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem dizer: olha, lá vai o nome de Deus. Uma vez, eu lembro que eu era teólogo na igreja. Eu estou andando de carro com o pastor. Aí passamos numa rua e alguém gritou para o pastor: oh, e aí, homem de Deus? Ele: oh, paz. Aí ele disse: Mateus, não tem coisa melhor do que poder ser chamado de homem de Deus. Aleluia. Eu disse: amém, pastor. Guardei aqui no meu coração. Porque quando nós estamos no azeite, quando nós buscamos esse azeite, que é a presença de Deus, que é um segundo elo dessa tríplice maturidade, as coisas ao nosso redor, elas mudam, queridos. Elas não pioram, elas mudam. Elas mudam, o ambiente muda. Aleluia. A tristeza salva de alegria. Amém. Eu não estou falando de um período de batalha que você pode passar, que eu posso passar. Eu não estou falando de situações adversas que nós podemos enfrentar. Não estou falando disso. Eu estou falando de um estado de maturidade. Que o Senhor seja de fato e de verdade visível na nossa vida. Aleluia! Alguém já leu a biografia de John Wesley? A biografia de John Wesley diz que quando ele passava pelas ruas, pelos botecos, pelos bares do bairro que ele morava, os donos dos bares fechavam assim as portas de vergonha, porque John Wesley estava pensando: mistério, loucura boa, né? Mistério. As casas de prostituição fechavam, as fábricas que ele entrava para orar, compartilhar com os operários, com os trabalhadores, paravam a produção. Cara, isso é muito diferente e nós precisamos dessa maturidade na nossa vida. Isso é privilégio para isso é para todos. Amém? Quando o Senhor fala ali, quando o Tiago fala de Elias, que
que era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Olha quem foi Elias, pelo amor de Deus. Um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um dos maiores profetas, que na verdade simboliza o profeta do Velho Testamento, Elias. E a Bíblia diz, Tiago disse que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Eu estou aqui pregando, queridos, e queria lembrar, mas eu não consigo lembrar, por isso que eu estava funcionando tanto aqui no celular. Eu queria achar um vídeo que eu vi na internet de um psicopata, sociopata, que matou 40 mulheres nos Estados Unidos, acho que foi. E nós sabemos que o sociopata, o psicopata, né, que é a mesma coisa, a patologia é a mesma, segundo a ciência, eles não têm sentimento. E eu não vou aqui dar aula de psiquiatra, porque eu não tenho tal formação. Mas como curioso da área da saúde e estudioso, eu posso falar alguma coisinha. O sociopata, o psicopata, ele não esboça sentimento. Ele fica olhando com os olhares inertes. Ele faz a maldade e ele não tem remorso, não tem arrependimento. Nem remorso ele não tem, nem arrependimento. E se ele chorar, ele forjou o choro. Isso é o que a psiquiatria diz. E esse camarada matou 40 pessoas. 40 mulheres ele matou. E tem um vídeo, eu vou achar. Eu não vou expor o vídeo no grupo da igreja, mas depois, se você quiser, você procura que eu te mando no privado. Ele está ali diante do júri. Você sabe que nos Estados Unidos tem essa mão assim do júri popular, né? Do júri, o povo vai lá e fala, né? E o próprio povo sentencia, tudo mais. E as pessoas estão lá, as mulheres, os homens, as mães. Tem uma mulher que diz assim, ó, tu tem mais é que sofrer mesmo, queimar no inferno. Tomara que tu morra agonizando bem devagarinho e tudo mais. E palavras horríveis para ele. E ele com uma cara de deboche. Ele com uma cara de deboche com as pessoas. Tu olha a fisionomia dele assim, a fisionomia dele é de deboche. A todas as palavras horríveis e violentas que falavam para ele, até que chega um pai, um senhor barbudo, barba branca, e ele toma a tribuna e ele olha para esse camarada e fala assim: fulano, o senhor deixou a minha vida um pouco mais difícil. Eu sou cristão e o meu mestre disse que eu preciso perdoar. E eu confesso que tu deixou a minha vida um pouco mais difícil do que ela já é. Eu tirasse a vida da minha filha, mas eu não te odeio. Eu te perdoo. Naquele momento, no vídeo, tem no vídeo, contrariando toda a ciência, aquele homem começa a chorar. Contrariando tudo, contrariando a ciência, contrariando a lógica, porque alguém cheio de azeite chegou ali e falou umas palavras que tocou naquele caso. Então perceba que nós precisamos buscar esse lugar em Deus, buscar esse lugar onde a presença de Deus seja o ápice do nosso desejo, da nossa busca, que seja o ápice da nossa vida, que possamos respirar a Cristo, que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde nós andamos e por onde nós passarmos, que possamos esboçar e exalar o bom perfume de Cristo. Isso faz parte de uma maturidade também, porque quando a gente consegue tramitar nessa vibe, nessa verdade da palavra de Deus, nós não nos ofendemos tão facilmente, nosso coração não é conduído tão facilmente, nós conseguimos analisar as circunstâncias e priorizar o Senhor antes de qualquer outro sentimento humano e carnal e terreno. Amém, queridos? E eu também não tenho como não me lembrar de Ezequiel, 47, quando o Senhor convida Ezequiel a entrar naquelas águas, para ele experimentar uma profundidade maior de Deus, para que ele pudesse experimentar uma profundidade maior
da presença de Deus ali, conforme ele ia andando, ele ia passando, ele foi experimentando uma profundidade maior de Deus. É isso que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Quer amadurecer? Experimente uma profundidade maior na minha presença comigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? O azeite da viúva, lembra? Que não parava de cessar. E aí o que ela teve que fazer? O que o profeta disse? Mulher, pelo amor de Deus, arruma umas vasilhas emprestadas aí, não foi? Sei lá, pede para os vizinhos fazer alguma coisa aí. Não vai dar zebra. E ela foi nos vizinhos, pegou emprestado, né? Isso fala de comunhão, queridos. De compartilharmos a presença de Deus. Isso nos remete a compartilharmos a presença de Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse: tem de paciência para os mais fracos. É mais fraco, tenha paciência. Ora por ele, ora por ela. Abençoa, exerça misericórdia, compaixão, derrama azeite. Amém, queridos? Glória a Deus. E o pão? Fala para o seu irmão, e o pão, meu irmão? O que Jesus disse em João 6,33? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. No tempero certo, não está salgado nem sem sal. Eu sou o pão da vida. Certo. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém, queridos? Às vezes a nossa vida está com fome de Deus, querido. Esse desespero aí muitas vezes é fome de Deus. O cansaço às vezes é fome de Deus. Às vezes nós corremos tanto, queridos. Às vezes nós corremos tanto. A gente trabalha tanto. A gente se envolve tanto com as coisas da igreja. E corre para a igreja, e corre para serviço, e corre para a família, e corre para tudo. E nós estamos cansados. E bate aquela coisa assim: meu Deus, que viagem é essa, velho? É a presença de Deus. Que o seu espírito está clamando. É a presença de Deus. Quem nunca aqui um dia se encontrou angustiado, entristecido, desesperado, mas entrou no quarto, botou um louvor daqueles bem meloso, né? Ouve, Senhor, as palavras já foram. Quem te viu passar? Quem nunca botou aquele louvor bem meloso para chorar mesmo, né? Para chorar. Mas não pode ser no YouTube, quem está lá tocando louvor, do lado. Aí entra a propaganda, né, da Shopee. E volta a chorar de novo. Quem nunca fez isso? Aí você orou, chorou, se derramou na presença de Deus. Depois você se levantou, parecia um trator. É porque você se derramou na presença de Deus. E ele disse: há um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Há um coração quebrantado, choroso. Você acha que o Senhor vai rejeitar? Não rejeita. Provérbios fala o seguinte: quando tu vê o teu inimigo passando trabalho, eu vou traduzir ele para português aqui mais fácil. Quando tu vê o teu inimigo passando trabalho, dificuldade, não te alegra nisso. Porque se Deus vê e ele estiver chorando, o Senhor vai lá e vai mudar a sorte dele. Já leram isso em Provérbios? Claro que eu assim, dei uma volta misteriosa que traduzir na nova tradução de Mateus Sobrinho. Elas podem compreender que mistério. Ou seja, Deus não resiste ninguém prostrado e quebrantado diante dele. O Senhor não resiste ao espírito quebrantado e contrito. Não desprezará a Deus. Mas Jesus é o pão, queridos. Ele é o pão. Às vezes o nosso espírito está com fome de Deus. Às vezes nós estamos com fome de Deus, querido, e não sabemos. E aí nós preenchemos com uma série de coisas.
Aí nós preenchemos com uma série de qualquer outra coisa, de literatura inculta, incauta, sem verdade bíblica. Sabe? Às vezes nós estamos com fome de Deus, nós preenchemos com qualquer coisa, com série da Netflix, qualquer coisa. E nosso espírito está lá querendo ser cheio de Deus. Nós estamos enchendo de qualquer outra coisa. Estamos lá, virados num sepulcro caiado, vazios, precisando encontrar o Senhor, precisando nos alimentar do pão. Pão, Jesus, a presença de Jesus. Pão, ou seja, alimentar-se de Jesus é o terceiro elo dessa tríplice maturidade, queridos. Alimentar-se do Senhor. Alimentar-se. Para de se alimentar de TikTok, pelo amor de Deus. Fala Deus. Fala Jesus. Só TikTok. TikTok, aquele outro qual é o Kawaii? Kayak, sei lá. Ah não, é telefone dela. Não. Vamos se alimentar de Deus, queridos. Vamos se alimentar da presença de Deus. Não, mas bispo, ali tem os videozinhos também. Eu sei que tem, mas nunca nenhum alimento poderá substituir o pão da vida, a palavra de Deus. Eu disse, esse alimento nos liberta, a palavra de Deus nos liberta, nos transforma. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação está a um passo de meditarmos na sua palavra. Foi feita uma pesquisa, eu não tenho aqui os dados para falar da pesquisa, mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos acerca da leitura da palavra. E eles pegaram uma galera de homens e mulheres e faziam tipo assim, quem lê um capítulo por dia, quem lê 3, quem lê 7, tipo assim, tá? E aí eles foram pegando as porcentagens. E as pessoas que foram lendo a palavra de Deus foram sendo libertas. Não sei quantos por cento de homens foram libertos da pornografia por causa da leitura da palavra. Não sei quantas pessoas foram libertas de ansiedades por causa da leitura da palavra. Não sei quantas pessoas deixaram de ser irados, tiveram um coração mais manso. Quem quer ser mais manso aí? Quem quer ter mais domínio próprio, mansidão? Amém. A palavra de Deus. Vícios foram abandonados por causa da leitura da palavra de Deus. Alimentos da palavra de Deus. Alimentos da palavra, que ela pode nos libertar, querido. Ela nos liberta, nos transforma. Esse é o pão. O pão vivo que desceu do céu, nos deixou um pão físico aqui agora. E o Espírito Santo, seu Consolador, para nos transformar, para nos nortear o caminho certo, nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o seu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Avance essa tríplice maturidade. Diga comigo, vinho, azeite, e pão. De novo, vinho, azeite, pão. Mais uma vez, vinho, azeite, e pão. Amém, queridos? Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero orar por você. Solte os seus pés. Deus abençoe você, sua casa, sua família, você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe. Venha nos visitar. Nos visite aqui uma quarta, um domingo. Quarta-feira às 20 horas, domingo às 19. Venha nos visitar aqui na rua Eduardo Olimpo Sica, 985, aqui no Capão do Leão. Você é nosso convidado, nós te abençoamos. Nós abençoamos você, e sua casa, e sua família. A igreja te abençoa em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.